Muito bom dia a vocês que nos acompanham pela transmissão online. Meu nome é Leonardo Garnica, eu trabalho na área de gestão e redes de inovação da Natura e no programa Natura Campus. Hoje nós temos a alegria e a oportunidade de fazer o lançamento do desafio Natura Campus de embalagens flexíveis. Os desafios são uma importante oportunidade que nós temos desenvolvido para colaboração e inovação em rede junto com a Natura. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer o que é o desafio de embalagens flexíveis, e eu gostaria também de agradecer a presença dos nossos convidados especiais aqui no estúdio, né? Quero começar aqui ao meu lado, nós temos a Elaine Peixoto, ela é coordenadora de embalagens, no desenvolvimento de embalagens lá na Natura, trabalha intensamente com esse tema, com esse assunto. Ao lado dela nós temos o Júlio Neves, ele é gerente científico na área de tecnologias sustentáveis. Né? Nós temos também uma convidada especial, a Heloísa Garcia. Ela é gerente de embalagens plásticas e meio ambiente do Itaú, que é um Instituto de Tecnologia de Alimentos que fica em Campinas. Né? Muito bem, e nós temos também a Pamela Maiolo. Ela é gerente de inovação e sustentabilidade na Natura. E aqui são pessoas que estão envolvidas na construção desse desafio, que participaram ao longo desse processo. E a professora Heloísa, ela é a nossa convidada especial por ser uma especialista no tema e vai nos ajudar aqui hoje em um bate-papo, uma discussão muito interessante sobre esse assunto. Né? O desafio Natura Campus ele é um convite para que a comunidade científica, empresas, pesquisadores, especialistas possam se juntar a nós para o desenvolvimento para a evolução de tecnologias, de produtos, para que a gente tenha um avanço disso na Natura e na nossa sociedade. E nós temos a Pamela, ela vai nos contar um pouquinho sobre a origem, a motivação principal para o desenho, elaboração desse desafio de embalagens flexíveis. Então, Pamela, conta um pouquinho para nós como que essa ideia surgiu e quais são as questões que estão envolvidas no desafio. Oi, Léo. A Natura, ela é reconhecida nacional e internacionalmente por atuar de acordo com os princípios da sustentabilidade. Então, sempre buscando resultados integrados no ponto de vista ambiental, social e econômico. O Refil da Natura, ele foi criado em 1983. E ele é uma importante solução que mostra como nós buscamos a redução de impacto ambiental dos nossos produtos. Ao longo do tempo, as soluções de refil foram evoluindo, assim como a tecnologia. E, atualmente, em algumas linhas, nós temos um refil do tipo stand-up pouch, que é esse aqui. É um refil de embalagem flexível que utiliza o mínimo de material. A Natura vem ampliando o uso desse tipo de embalagem no seu portfólio de produtos, inclusive com o lançamento de uma nova linha, uma importante submarca, agora ainda em 2013. Essa embalagem, ela apresenta muitos benefícios. Ela utiliza uma menor massa de material. Ela chega a ter, por exemplo, o refil, comparado com embalagens convencionais, 80% menos plástico. E isso é bastante positivo, porque reduz o impacto ambiental e também reduz a geração de resíduo depois que ela é utilizada e, portanto, descartada. Além disso, por virem filmes flexíveis, esses filmes eles vêm em bobinas, eles são transportados em bobinas. E com isso, a gente tem uma otimização de transporte. Então, menos poluição no nosso meio ambiente. Por fim, por ser flexível, ela permite aproveitamento integral do produto. E também ela faz com que ela possa ser facilmente acomodada e armazenada nos nossos armários. Tendo tantos benefícios, nós sabemos também que existem oportunidades de melhoria. Então, a Natura está sempre constantemente buscando a evolução. Esse material, ele é feito, esse tipo de embalagem, ele é feito com uma mistura de materiais. E essa mistura, na realidade, ela foi necessária para que a gente conseguisse garantir a integridade do produto até a casa da nossa consultora e a casa do nosso consumidor. E essa mistura de materiais, ela acaba
dificultando um pouco o aproveitamento do produto para reciclagem. E atualmente, então, nós não temos uma aplicação técnica clara para esse material, para que ele possa ter uma cadeia estruturada da mesma forma, por exemplo, que outros materiais hoje, como o PET, as latinhas de alumínio, que já tem uma aplicação e um destino mais claro na nossa sociedade para a reciclagem. E aí que entra o nosso desafio. A gente está aqui com o Natura Campus buscando a ajuda da comunidade científica para encontrar uma aplicação técnica que viabilize a reciclagem desse tipo de material pós-consumo. Mas não é só isso. A gente está olhando também para o futuro. E aí a gente busca oportunidades de evolução desse tipo de material. Ideias, propostas que sejam inovadoras, que sejam ousadas e diferenciadas do que poderia ser a evolução desse material. Mantendo as características que ele tem positivas, como eu mencionei, e agregando novos benefícios e melhorando aquilo que ainda pode ser melhorado, olhando sempre do ponto de vista social, ambiental e econômico. Pamela, muito obrigado aí pelas explicações. A gente pôde entender um pouquinho mais qual é a origem, né? E se a Natura pretende intensificar o uso da embalagem, desse tipo de material, mas como a gente conseguir olhar numa dimensão mais ampliada e também evoluir, desenvolver cadeias que possam olhar para a reciclagem. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que você que está nos acompanhando pela transmissão online também vai ter a oportunidade de fazer perguntas, né? A gente vai começar agora uma etapa, um bate-papo, né, com os especialistas em embalagens, e a gente vai poder entender um pouco mais, de uma forma mais profunda, quais são as questões. Isso nos ajuda a entender melhor o desafio e também permite que você, ao final, faça suas perguntas. Pode enviar pelo Facebook, pelo Twitter e também pela tela principal que você acompanha no portal Natura Campus nesse momento. Em relação ao desafio, né, a gente está abrindo hoje, no dia 21 de março, a recepção de propostas, né, desse desafio que tem duas fases. Uma primeira fase, né, que vai até o dia 29 de abril, a gente vai receber propostas de soluções técnicas num estágio bastante avançado ou finalizado, com testes avançados que possam contribuir para esse problema, que possam nos ajudar a entender e endereçar essa questão. Mas a segunda fase do desafio olha para a evolução, e aí as propostas vão poder ser submetidas até o dia 20 de junho, e aí são propostas de projetos para desenvolvimento conjunto, em que a Natura vai poder selecionar os melhores projetos e eventualmente investir e co-desenvolver isso com os seus parceiros, né? Com você, se você tivesse interesse e puder participar então do desafio. É legal dizer também que no desafio nós temos um modelo que privilegia o reconhecimento. Então, na primeira fase a gente vai ter a proposta mais relevante, vai receber uma premiação que é uma participação no Congresso da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, que vai acontecer em Viena, no segundo semestre desse ano. E para a segunda fase, aquela proposta que for ressaltada, que for destacada, vai receber também a participação no Fórum de Embalagens Sustentáveis, que vai ocorrer na Flórida no segundo semestre também. É bom lembrar que, então, para quem for submeter a proposta para a segunda fase do desafio, há também a oportunidade de co-desenvolver, de ter o investimento nesse projeto, né? Então, mais uma vez, formulem suas perguntas, podem compartilhar conosco, porque ao final a gente vai ter esse espaço, essa oportunidade. Bom, dando seguimento, pensando nesse tema e nas pessoas que a gente teve hoje a oportunidade de ter aqui no estúdio, a gente vai então agora ter algumas perguntas, algumas questões de aprofundamento. E eu queria dirigir uma pergunta aqui para a Heloísa, né, em relação a esse tema. Algumas embalagens flexíveis, elas são compostas por essa mistura de materiais. E a pergunta é, qual é a sua avaliação em relação a essa mistura, né? Quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos no uso desses materiais? Olha, como a Pamela ressaltou, a embalagem flexível, ela tem inúmeras vantagens, né? E tudo que ela colocou é verdadeiro, em termos de economia de recursos naturais e de emissões associadas à produção da embalagem, e ela vai desempenhar a ação que é proteger o produto da melhor forma possível, utilizando a menor quantidade de material possível. No entanto, a primeira função da embalagem ela tem que ser cumprida, que é proteger o produto e viabilizar a distribuição e o prazo de validade necessário ao produto.
Não adianta ter uma embalagem super dimensionada e você ter a perda do produto. Então, em muitos casos, a gente precisa combinar materiais com propriedades de resistência mecânica, de propriedades de barreira, de até resistência térmica para suportar a termoselagem, para que, na menor quantidade possível de material, você atenda os requisitos de proteção do produto. Então, dependendo da aplicação, você vai ter embalagens flexíveis monomaterial, né, que um material apenas atende, e essas são de mais fácil solução no pós-consumo, mas dependendo do requisito de proteção do produto, eu tenho que sofisticar em termos de materiais. E aí vem a dificuldade, que é misturar materiais e como eu faço para aproveitá-los no pós-consumo. Muito bem. Acho que agora a gente tem uma pergunta aqui para a Elaine, e acho que sobre a Natura, né? O que levou a Natura a utilizar esse tipo de embalagem flexível? Você poderia contar um pouquinho para a gente? Claro, acho que muito disso, dessa motivação da Natura, já foi bem exposto pela Pamela. O que motivou a Natura a utilizar essas embalagens são todos esses ganhos que a gente tem por trás disso, de utilizar uma menor massa de material, que consequentemente vai gerar uma menor geração de resíduos no momento do descarte e que também vai gerar um impacto ambiental muito menor. Além disso, tem toda a questão de ganhos durante o transporte, porque essas embalagens, para serem produzidas, elas não chegam ainda prontas no momento do envase, elas chegam em bobinas, que são, na verdade, grandes rolos de plástico. E se a gente comparar a quantidade de embalagem, tipo frasco, bisnaga, pote, que podem ser transportadas no mesmo caminhão que essas bobinas, é possível transportar uma quantidade muito maior de embalagem que vai ser produzido com essas bobinas, essas embalagens flexíveis. E com isso a gente visualiza o quê? O ganho aí no transporte já antes da produção, também depois no armazenamento, porque as embalagens são flexíveis, então elas são maleáveis, elas se acomodam melhor para o armazenamento. E aí com isso, a quantidade de caminhões para transportar a mesma quantidade de embalagens é menor. Sendo transportados em menos caminhões, tem menos combustível consumido e com isso menos emissão de gás carbônico na atmosfera. Mas além de tudo isso que motivou a Natura a desenvolver essas embalagens, teve um grande desafio, porque o sistema de venda da Natura é o de venda direta. Então, para a Natura desenvolver um stand-up pouch é super diferente do que uma empresa que vai vender um stand-up pouch na gôndola de um supermercado. Porque os nossos produtos, eles são entregues para a consultora junto com outros produtos, que são caixas, cartuchos, que podem ser pontiagudos e poderiam danificar essa embalagem. Então, foi necessário ter um desenvolvimento pensando em toda a complexidade dessa cadeia, para que desde o início até o final, a embalagem pudesse manter todas as características previstas. Legal. Depois de entender um pouquinho mais sobre esse contexto da adoção da embalagem, por que ela tem que ser assim, nesse sentido, né, de preservação e das propriedades do produto, a gente também pode olhar um pouquinho agora para os desafios da reciclagem desse material hoje. Queria perguntar para a Heloísa, né, que com o crescente uso dessas, né, embalagens, stand-up pouch no Brasil, como você enxerga os desafios envolvidos na reciclagem? Olha, a reciclagem de embalagens flexíveis, inclusive de embalagens flexíveis multimaterial, ela já existe no Brasil, né? Você tem algumas empresas que operam essa reciclagem, mas elas são focadas no resíduo industrial. Quer dizer, uma embalagem que não deu certo na produção, ou um resíduo na própria Natura. Então, essa reciclagem já existe. Mas observe que é uma reciclagem que é um volume pequeno de material que é reciclado e também é um material muito pouco contaminado, porque ele não entrou em contato com o produto ainda. O grande desafio, que é o que nos traz aqui, é a fomentar essa reciclagem do pós-consumo. Quer dizer, depois que entrou em contato com o produto, que a embalagem teve a sua função, como que vai, a partir da mão do consumidor, depois do uso, como é que eu vou revalorizar esse material, e é importante revalorizar por princípios de sustentabilidade, a partir da mão do consumidor, como é que eu vou
levar de volta para o setor produtivo e ter um material com valor agregado. E aí a gente tem vários desafios. Eu acho que, na verdade, não é um desafio só, eu tenho uma cadeia a resolver. A primeira coisa é motivar o consumidor para pôr para reciclagem, né? Então, instruir o consumidor que eu tenho que colocar para reciclagem. O consumidor está acostumado a colocar embalagens rígidas para reciclagem e não tão acostumado a colocar flexível. Ele tem que colocar esse material também. A outra coisa é identificar o material para reciclagem, né? Como nós temos materiais diferentes, é diferente do resíduo industrial, que quando eu mando para reciclagem, eu vou para o reciclador e falo, olha, aqui tem tais materiais. Quando vai para o pós-consumo, há uma mistura, não vai só a embalagem da Natura, vai a embalagem de outros produtos. Então, e aí começa a diversidade, não só dos componentes da estrutura, mas de várias embalagens flexíveis que têm composições diferentes. Então, eu preciso identificar para reciclagem, inclusive para ver se eu vou direcionar a uma cadeia específica de reciclagem ou vai ser um material que eu tenho que reciclar separadamente. Outro desafio é a limpeza desse material. O material pós-consumo, ao contrário do industrial, ele tem que sofrer uma lavagem, porque eu tenho que tirar resíduos do produto para depois ser reciclado. E hoje, a tecnologia disponível no Brasil, ela é muito mais para lavar o plástico rígido do que o plástico flexível. O plástico flexível, ele apresenta algumas diferenças que vão ter que ser tratadas para facilitar essa higienização, porque se tiver resíduo de produto, prejudica a reciclagem. Em seguida, nós vamos ter que trabalhar em tecnologias de compatibilização. Então, eu vou trabalhar, são materiais diferentes, com características diferentes, como é que eu vou trabalhar para extrusar esse material junto ou fazer alguma coisa junto. Então, aí realmente tem uma tecnologia, tanto de compatibilização, quanto de definir até quantos % de material misturado, eu posso colocar nas diferentes cadeias de materiais. E ao final, e muito, muito importante, o produto final tem que ter valor. A gente tem que produzir produtos de qualidade, o material feito de reciclado tem que ter qualidade, tem que ter mercado para viabilizar a logística reversa, né? Não há logística reversa feita só pela bondade, né? Eu tenho que ter, isso tem que ser um negócio, esse produto final tem que ter valor. Então, também não adianta fazer um monte de coisa que não tem valor, ninguém vai comprar. Nós temos que ter materiais, produtos que vão ter mercado. E, finalmente, a gente tem que ter gente que compre, né? E aí vem um outro desafio, que não é aqui o caso, mas os grandes consumidores, seja o governo, as indústrias, também comprando material com reciclado. Porque assim eu valorizo o material reciclado e consigo puxar a cadeia. Muito bem. Muito obrigado pelas explicações aí, né? A gente tem uma pergunta para o Júlio, no sentido do que poderia ser feito para a gente ampliar as cadeias de reciclagem existentes, né, dentro desse contexto das embalagens flexíveis. Olha, Léo, esse desafio do Natura Campus, ele já é uma dessas muitas ações que podem ser feitas, né? O fato da gente poder trazer a comunidade científica para se engajar e pensar em como que a gente pode lidar com esse material pós-consumo, pensando em ver tecnologias que ajudem a nos resolver esse problema, já é uma grande alternativa. Como a Heloísa falou, a conscientização do consumidor também é super importante também para essa questão da reciclagem, né? Nós falamos hoje de resíduos sólidos, nós temos hoje uma política nacional de resíduos sólidos que torna responsáveis a sociedade civil, as empresas e o governo, né? Então, as empresas estão se movimentando, buscando soluções, a gente está buscando soluções, a gente procuramos colocar nas embalagens as informações, orientando para a reciclagem, como isso tem que ser feito, procurando cada vez mais sinalizar isso e cobrar dos nossos governantes esse apoio para que faça isso acontecer. É como a Heloísa disse, a gente precisa desenvolver tecnologias pensando em upcycling. A gente precisa pensar como nós podemos fazer um upcycling desse tipo de estrutura laminada, né, essas embalagens flexíveis, para que elas possam ser revalorizadas, ser aplicadas em novos produtos, desenvolvimento de outros produtos que ajudem a compatibilizar esses materiais. Por exemplo, incorporar esses materiais em cadeias de reciclagem que já são conhecidas e já estão estabelecidas. Como que nós entramos com esses materiais
por exemplo, essas estruturas laminadas, os flexíveis, nessas cadeias, utilizando já os processos que já estão desenvolvidos e façamos essa reciclagem gerando produtos de valor agregado maior e que possam ser utilizados pelas empresas na geração de outros produtos e que as empresas possam agregar valor a esses novos produtos e o consumidor veja valor nesses novos produtos. Produtos como bens duráveis, efetivamente. Não produtos simples, mas produtos com bens duráveis. Você começar a substituir partes de embalagens, partes de produtos, peças, alguns componentes, por materiais que sejam oriundos de reciclagem. Você está agregando valor num produto de valor agregado maior. Então, eu acho que isso são oportunidades e são caminhos para que a gente torne a reciclagem dos materiais e a incorporação desses materiais em outras cadeias mais factível. Legal. Agora a gente tem uma pergunta para a Heloísa. E pensando em outros mercados que utilizam muito stand-up, como o ramo alimentício, limpeza, né? Como que esse tema de reciclagem tem sido tratado? A Heloísa ela tem, né, uma experiência grande em avaliação de ciclo de vida de produtos e o desenvolvimento de produtos com menor impacto ambiental. Isso já são mais de 15 anos, né, Heloísa, trabalhando com esse tema. Então, se puder contar um pouquinho para a gente sobre como funciona, por exemplo, no Japão ou outros países que talvez já tenham olhado para essa questão com mais afinco já há algum tempo. Olha, o que eu posso dizer é que é crescente o uso das embalagens flexíveis, né? Então, esse contexto todo que fez a Natura, o que faz a Natura utilizar mais embalagens flexíveis, também chega nas outras indústrias de alimentos, produtos de limpeza, com as mesmas vantagens, né? Então, o que a gente vê é um aumento dessa aplicação e as empresas que estão utilizando, na sua grande maioria, já também têm essa preocupação de dar uma solução no pós-consumo. Como o Júlio disse, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, nós vamos ter os acordos setoriais e esse resíduo vai voltar para ser trabalhado e é uma corresponsabilidade de todos. Nós não vamos reciclar o resíduo da Natura, nós vamos reciclar o resíduo de todos, né? E precisamos da ajuda de todos, do consumidor, como o Júlio falou, do governo e tudo mais. Então, o que eu vejo é uma embalagem, um resíduo crescente, então nós vamos aumentar, quer dizer, se hoje a gente tem assim, um desafio, um problema a resolver, isso vai aumentar com o tempo. Então, é mais do que oportuno trabalhar em tecnologias para oferecer soluções nesse momento. Tá? E eu acho que as outras indústrias, né, que estão, né, também estão quebrando a cabeça para trazer soluções para esse momento. E aí, quando a gente começa a aumentar muito, também começa a ficar mais crítico, porque a questão da diluição. Então, se antes eu colocava 2% numa cadeia tradicional, cada vez essa quantidade que eu vou alocar esses materiais nas cadeias tradicionais vão aumentando, né? Então, talvez vai chegar um ponto que eu vou ter que até tratar uma cadeia específica, né, para trabalhar os materiais. No exterior, né, no Japão, na Europa, o que a gente vê muito, assim, há também essa tendência de aumentar o uso de flexíveis, inclusive isso chegou lá bem antes do que a gente observa aqui. Então, assim, é crescente o mercado de flexíveis em substituindo materiais mais pesados. Só que a solução no pós-consumo é um pouco diferente, porque no Japão, na Europa, você usa muito a incineração com recuperação de energia, que é a reciclagem energética. Então, muito da embalagem flexível, hoje no Japão, na Europa, ela está sendo revalorizada, mas não o material, mas sim a energia contida nesse material. Então, eu gero energia para aquecimento das casas, eu tenho várias tecnologias voltadas à incineração, à reciclagem energética. No entanto, quando a gente pensa em sustentabilidade, a reciclagem energética é um ponto muito importante, mas a reciclagem mecânica ela vem antes, né? Então, eu tenho um material, ele tem uma ação, ele tem uma utilidade, ele acondiciona um produto. Daí eu faço a reciclagem mecânica o máximo que eu puder, quer dizer, com o mesmo material eu vou começar a fazer mais e mais e mais. E por fim, quando não der mais para reciclar,
aí sim vai para a incineração com recuperação de energia. Tanto que essa discussão, porque esse é um tema de conservação de recursos, né? Que tem a ver com a sustentabilidade em si. Então, essa discussão, por exemplo, hoje a Comissão Europeia, que trata de resíduos sólidos, está discutindo essa questão. Como reverter um pouquinho isso, né? Assim, pode levar para incineração com recuperação de energia, deve, mas como melhorar a reciclagem antes? É favorecer a reciclagem mecânica, né? E não ir direto para a reciclagem energética. Então, eles já foram para lá e agora estão discutindo como voltar um pouquinho para que, da maneira mais racional, eu utilizar esses recursos do meio ambiente que são feitos para fazer os materiais e acondicionar os produtos. Muito legal, muito legal. Agora, quando a gente falou que o desafio tem 2 fases, e aí a segunda fase, ela foca a evolução desse tipo de embalagem. A gente podia também falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, começando pela Heloísa, como que essa evolução poderia se dar? Quais são os desafios que estão contidos nessa questão, né? Quando a gente está pensando na evolução técnica, também como a gente pode transportar com esses mesmos conceitos, o que pode ser essa evolução das embalagens flexíveis? Aí tem que fazer, tem muito a fazer, né? Acho que colocar muita cabeça para pensar, né? Mas, assim, eu vejo, a primeira coisa seria fazer materiais com propriedades melhores para que eu pudesse usar menos do mesmo material. Né? Então, eu desenvolver a tecnologia dos materiais que hoje eu utilizo, mas que eu consiga trabalhar uma quantidade menor. Né? Desenvolver processos produtivos que eu consiga trabalhar filmes mais finos, né? Então que consigo trabalhar filmes mais finos mas mantendo a propriedade. Então esse é um grande desafio. Eu acho que a gente não está no limite. Eu acho que a tecnologia pode evoluir. É uma dimensão técnica que pode avançar. Isso, né? Com os mesmos materiais, melhorando as propriedades desse material. Então hoje se fala um pouco de nanotecnologia aplicada aos materiais de embalagem. Então tem alguns desafios assim. Algumas propostas que podem ser avaliadas, né? Outra coisa que a gente pode pensar, né, que assim, poderia se pensar, eu tenho material multicamada e eu tenho um adesivo, né? Então, será que eu teria tecnologias que eu poderia ter um adesivo que eu possa reverter essa adesão e conseguir separar para reciclagem mais fácil, né? Assim. Uma delaminação posterior. Isso. Então, tem algumas ideias, né, que podem ser implementadas. Legal. Acho que a gente pode ouvir também o Júlio, a Elaine, sobre esse ponto. Como a Heloísa falou, de repente, até nesse caminho da evolução dos materiais, né, do aprimoramento das características físicas, mecânicas e outras propriedades deles, como barreiras, né, podemos pensar de repente que isso possa chegarmos até um monomaterial, que consiga combinar todas as propriedades que hoje eu tenho de multicamadas, né. Isso pode ser uma alternativa. Claro, visando a redução de impacto ambiental, né? Então, de repente, conseguimos, como a Heloísa falou, se hoje eu consigo desenvolver tecnologias que eu consiga reduzir a gramatura dos filmes que eu já utilizo, eu já estou melhorando ambientalmente o impacto gerado por essas embalagens no seu descarte. Se nós conseguirmos evoluir pensando que isso, como monomaterial, ele consiga me atender propriedades, como, por exemplo, a Elaine citou, da nossa complexidade logística para a entrega dos produtos da Natura, né? As nossas embalagens, elas não vão em caixas fechadas para consultor e para o consumidor. Elas vão numa caixa que contém vários produtos e precisa de uma resistência mecânica nessa estrutura laminada para suportar esse transporte. Afinal, as condições de transporte no país, principalmente rodoviário, elas são muito complexas em algumas regiões do país, né? Então, isso seria uma alternativa. Pensar em, por exemplo, incorporação de materiais reciclados nessas estruturas, né? Para desenvolver essas estruturas. Então, ou seja, você consegue revalorizar um material, reaproveitá-lo, conseguir dar características de performance, tanto de processabilidade, como de formação da embalagem, como de transporte, e incorporar esse material, provavelmente até com a utilização de compatibilizantes, para que esses materiais possam, isso já é uma maneira das empresas utilizarem esse material
e fomentarem uma cadeia de coleta desse material, né? Isso seriam oportunidades. Muito bom. Legal. Elaine, tem alguns pontos também para acrescentar sobre essa questão da evolução das embalagens? Sim, acho que para complementar essa questão da evolução da embalagem, uma outra alternativa que poderia ser avaliada e que é avaliada pelos fornecedores também, pelos produtores de filme, é tentar utilizar, ao invés de filmes de fonte petroquímica, tentar utilizar filmes de fontes renováveis. E aí com o desafio de, mesmo utilizando esses filmes de fontes renováveis, tentar deixar esses filmes com uma espessura menor e que eles mantenham as mesmas propriedades, que eles tenham todas as propriedades que é preciso para toda a cadeia. Só que, além disso tudo, eu acho que tem um desafio ainda um pouco anterior para essa evolução, que é, na verdade, a aceitação do consumidor dessa embalagem, desse stand-up out. A gente sabe que essa utilização é crescente hoje no mercado de alimentos, no mercado de limpeza, também no mercado cosmético, mas a maioria das vezes é visto apenas como um refil. Eu acho que a gente tem que pensar nesse desafio do consumidor aceitar mais até esse pouch como um produto regular, meio que quebra de paradigmas mesmo, avaliar como toda essa evolução, que na verdade é uma inovação que a Natura está trazendo para o mercado, que outras empresas também trazem para o mercado, contam a favor de um consumo mais consciente, de um produto que impacta menos no meio ambiente. Muito bem. É um tema bastante interessante e alcança todos nós, né? Queria aproveitar e lembrar você que está nos acompanhando para que envie suas perguntas, suas questões, né? A gente tem a oportunidade aqui de distribuir, ver a melhor forma de conduzir essas questões aqui com os nossos especialistas, né? A gente tem aqui também mais uma pergunta e a gente ficou bem claro que existe aí uma questão de massa, né? De quanto menos massa, mas também tem mais dificuldade de obter interesse na cadeia de reciclagem. Qual é o caminho para esse equilíbrio entre uma embalagem com menos massa, mas que seja reciclável, que a cadeia... O que vocês poderiam comentar sobre isso? Eu acho que a questão é justamente essa, tentar encontrar esse ponto de equilíbrio, essa ponderação entre uma embalagem com menos massa e reciclável. Porque a grande questão é conseguir manter as propriedades que essa embalagem precisa, de conter o produto, ter as resistências de selagem necessárias, proteger o produto que está sendo entregue contra gases, ter realmente essa barreira ao oxigênio, apresentar as resistências mecânicas. Então, na verdade, eu não consigo pesar só menos massa ou só reciclável. Na verdade, é uma ponderação dessas duas questões. Legal. Tem algum complemento? O que é importante falar é que a embalagem ela tem que cumprir a sua função. Porque o impacto ambiental de uma embalagem que falha, né, eu não vou perder só a embalagem, eu perco tudo que eu investi para fazer o produto. Então, imagine todos os componentes, por exemplo, de um produto da Natura e todo o seu ciclo produtivo, né, a sua cadeia produtiva. Então, se eu que tem um custo ambiental, então, se a embalagem falhar, eu vou perder tudo que eu investi para ter aqueles materiais, né? Então, não é só uma questão de resíduos. A embalagem flexível, ela já traz como princípio a prevenção, ela usa a menor quantidade possível, a redução, perdão, a menor quantidade possível, mas existe um limite. E esse limite tem que ser observado, porque senão o impacto ambiental gerado pela redução excessiva, o impacto ambiental é muito maior. Mesmo na Natura, pensando nessa questão, tanto como a Elaine colocou, como a Heloísa colocou, o prejuízo que pode causar se essa embalagem vier a falhar, nós fizemos vários testes, desenvolvemos metodologias, inclusive parcerias com o IPT, para avaliar as estruturas, para tentar encontrar esse balanço. Ou seja, hoje nós temos alguns parâmetros já que devem ser seguidos, que nos orientam como referências para a performance da estrutura em si, para que ela garanta a entrega do produto no final. Mas isso não pode ser olhado só por esse lado. Existe um outro lado, que é olhar como é que é a interação desta embalagem, desta estrutura, com o produto que a gente está transportando. Porque também não vai adiantar você conseguir reduzir a massa do material
sendo que você perde em propriedades de barreira, permeação de gases, né? E aí você altera a característica do produto, né? Então você também, a embalagem pode chegar inteira na mão do consumidor, só que com uma performance de produto totalmente aquém daquilo que ele esperava, né? Então ali também é um prejuízo, né? Então é um balanço muito tênue que deve se considerar nessa relação entre a redução de massa e pensando inclusive também na reciclagem, né? Quando a gente pensa hoje, o desafio é pensar mesmo num upcycling destas estruturas hoje, como elas estão, para gerar produtos que possam ser realmente com valor muito maior. Muito legal. Agora a gente quer abrir para as questões daqueles que nos acompanham pela transmissão online. A gente gostaria de saber se temos questões, quais seriam as questões. Por favor. A Márcia Sato, ela gostaria de saber sobre o sigilo das propostas enviadas e como funciona a parceria entre o proponente e a Natura, caso essa proposta ela seja selecionada. Muito bem. Bom, essa questão tem mais foco no desafio em si. É bom lembrar também, a gente tem todos os detalhamentos do desafio. A gente aqui falou muitas vezes a palavra desafio, mas o desafio de embalagens flexíveis, a gente tem um objetivo bem claro dentro de cada edital. E eu posso agora comentar um pouco a questão da Márcia, né? Bom, cada proposta que nós recebemos é tratada com absoluto sigilo dentro da Natura, né? O nosso objetivo é conhecer a sua abordagem, aquilo que você está pensando como solução ou contribuição para soluções técnicas que nós estamos buscando. E o que a gente pode vir a fazer é convidá-lo e termos uma conversa, aí a gente pode assinar um termo de confidencialidade ou um instrumento jurídico que for necessário para entender outros detalhes, para conhecer outras oportunidades de trabalho em conjunto. Então, só retomando, para a primeira fase, nós estamos buscando soluções mais prontas, em fase mais avançada de desenvolvimento, né? Já com testes ou alguma coisa que vocês já têm ou já conhecem, né? E aí vai ser muito de nós conhecermos e vermos as possibilidades de trabalhar ou internalizar aquilo. Na segunda fase, a gente tem um foco em projetos para desenvolvimento disso. E aí o processo de troca de informação vai ser necessário, mas aí há uma celebração de um contrato, de parceria, para regular essa questão do co-desenvolvimento, e a propriedade é compartilhada entre aqueles que são os autores desses inventos, dessas tecnologias que vão ser desenvolvidas em parceria. Muito bem. Temos outras questões? Temos mais uma pergunta, é a última. Essa pergunta é da Elisa Quartim. Para identificar a reciclagem, para incentivar a reciclagem, é preciso identificar os materiais. Os códigos existentes hoje são insuficientes, pois só vão até o número 7. Ela gostaria de saber se o desafio ele inclui novas formas de identificação dos materiais como forma de incentivo. Bom, hoje os materiais de embalagem são identificados seguindo uma norma da BNT, né? Onde você tem a identificação para PET, o número 1, 2 para polietileno de baixo, 3 o PVC, depois você vem o 4, e assim vai os outros materiais, e o 7 é o outros. Que normalmente essas estruturas laminadas hoje elas são identificadas com o outros, né? Essa é a identificação. Algumas empresas colocam identificações diferenciadas que não seguem efetivamente essa orientação da norma, ou simplesmente não põem o número e só colocam o símbolo de reciclagem, né? A gente não, a princípio no desafio nós não estamos pensando em como entrar essas identificações, se nós vamos colocar, de repente, se a estrutura tiver um poliéster, uma poliamida e uma poliolefina, se nós vamos identificá-las separadamente. Mas hoje a identificação dos materiais, ela deveria obrigatoriamente seguir o que rege a norma hoje da BNT. A Luísa tem um acréscimo? A identificação ela é super importante, eu considero de extrema importância. E à medida que eu tenho materiais diferentes, o 7, o outros, ele não é mais suficiente, né? É um desperdício, porque quando chega o 7 ou outros na cooperativa, ela não dá destino nenhum, porque ela não sabe o que tem ali.
né? Então, eu sou a favor de uma identificação mais detalhada, onde, sob o símbolo daqueles 3 setas, que é um símbolo da logística reversa do plástico, eu colocaria o material. Então, se tem poliamida, eu colocaria PA, PET, né? PET e PE eu colocaria 1 e 5, que um é do PET PP, né? Do 1 e o 5 do PP. Então, eu iria no detalhe na identificação, né? Porque só assim eu vou conseguir falar, olha, este daqui pode entrar naquela cadeia, aquele lá. Ou então, eu já vi isso bastante no exterior, você tem uma identificação um pouquinho diferente, que ele fala que é compatível com a cadeia tal. Então, aqui é um material, uma mistura, né? Só que é compatível com a cadeia de PP, compatível com a cadeia de PP. E aí, a identificação já dá ideia para que cadeia ir. Também é uma outra opção, em vez de você detalhar a estrutura, você indicar para que cadeia que isso tem que ser. Então, certamente, para o futuro, assim, para a evolução da reciclagem, a gente vai ter que ter uma identificação mais detalhada. Assim. Perfeito. Só para a gente ter uma questão aqui, pensando um pouco nessa embalagem que a gente está buscando, o que talvez essa embalagem, pensando um pouco na Natura, já que, né, a gente tem o desafio bem relacionado aí à Natura, o que essa embalagem não deveria ter? Acho que isso pode contribuir também para as discussões aqui, para a gente ir encerrando. O nosso tempo passa muito rápido e acho que seria legal ouvir um pouquinho sobre essa expectativa em relação ao resultado, ao produto final desse desafio, né? Sim, sim. Inclusive no próprio edital do desafio, existe uma lista restritiva de materiais com que a Natura não trabalha, que faz parte das diretrizes de embalagens da Natura, né? Então, por exemplo, não trabalhar com PVC, não trabalhar com óxidos biodegradáveis, não trabalhar com produtos biodegradáveis que não comprovem efetivamente a sua biodegradação atendendo a normas internacionais, né? Então, essas são algumas dessas coisas, né? Por exemplo, não ir de encontro à mistura de muitos materiais, né? A mistura de materiais, hoje, basicamente é utilizada até em função para você combinar propriedades para garantir a entrega do teu produto final. Mas pensando numa evolução, de repente, é como você não ter essa mistura de materiais, né? Qual, de repente, a tecnologia de algum material que tenha propriedades suficientes para garantir o teu produto e gerar uma embalagem nova. Nós falamos o que seria a evolução do stand-up pouch. Pode ser que ela não seja o stand-up pouch, mas ela se chame, tem um outro nome totalmente diferente. Mas é algo novo que é justamente esse desafio que a gente coloca. Ou até mudar o conceito para o consumidor, né? Então, o stand-up pouch, ele traz essa possibilidade de ficar em pé, pode colocar no armário e tudo mais, né? E a gente poderia ter um pouch até mais simples, que não pare em pé, né? O pouch tradicional e que o consumidor aguarde assim. Só que a consumidora tem que se acostumar com isso, né? Guardar o seu creme hidratante da mesma forma que ela guarda o arroz, o feijão, né? Mas aí é mudar um conceito, né? Porque você não pode de uma hora para outra fazer uma ruptura com o conceito que o consumidor tem daquele produto. Mas à medida que o tempo passa, você pode engajar o consumidor na mudança desses paradigmas, né? Muito bem. Olha, foi muito legal, viu? Aprendi muito nessa manhã. E a gente tem o nosso tempo está se encerrando, a gente precisa concluir. Eu queria agradecer de uma forma muito especial a presença de vocês aqui, né, Elaine, Júlio, né, Heloísa, a você, né, que nos acompanhou pela transmissão online. Queria dizer que você pode continuar formulando suas perguntas, pode nos enviar pelos canais, pelo Facebook, pelo Twitter, também pela tela principal de webcast ou pelo Entre em Contato do portal Natura Campus, que nós vamos direcionar e continuar respondendo essas questões por interatividade, né, pelos canais que nós temos na internet. Então agradeço mais uma vez e convido você a participar do desafio Natura Campus de embalagens flexíveis. Conheça o edital, acesse o portal, lá você tem alguns passos, né? Acessando o portal, você pode conhecer os detalhes de cada edital, depois se planejar para submeter a proposta dentro do prazo previsto, né? Então você é nosso convidado e a gente espera ampliar cada vez mais a nossa rede de colaboração para desenvolvermos novos produtos, tecnologias
e inovarmos para o avanço da nossa sociedade, né? Então tenham todos um bom dia e até a próxima.